A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no carnaval deste ano acabou se transformando em um dos assuntos políticos mais comentados do momento. Lula desrespeitando o TSE, cuspindo na cara da justiça, mostrando que não tem respeito com nada. Uma coisa que passou despercebido por você a respeito disso daqui. Ontem, no desfile do Lula, a esquerda ela colocou esta imagem aqui, escrito Família em Conserva, para tentar atacar a família. Eu quero me dirigir a você, que não é simpatizante nem de Bolsonaro e nem de Lula, sobre o ocorrido ontem no Carnaval do Rio. O Brasil é um país de muita fé. São mais de 50 milhões de evangélicos. Gente que trabalha duro, que cria filhos, que paga impostos, que ora pelo país. O que era para ser apenas uma agenda simbólica e cultural ganhou contornos de polêmica e abriu espaço para debates jurídicos e ideológicos que movimentaram Brasília e as redes sociais. Muito menos com o povo brasileiro. E pior, com os evangélicos, que ele diz que precisa cuidar e que precisa ter pessoas evangélicas ao lado dele. Mas algo que você não reparou foi que eles poderiam ter colocado uma família desestruturada, talvez com um pai alcoólatra, com uma mãe, não sei, promíscua, para tentar expor a hipocrisia da família conservadora, mas não. Eles acharam de bom tom escolher literalmente uma família que está claramente cheia de amor, plenamente saudável, feliz, alegres, com os pais cuidando dos filhos. Um dos principais pontos levantados por críticos é a possibilidade de questionamentos na justiça eleitoral. Adversários políticos avaliam que determinadas aparições públicas e discursos podem ser interpretados como promoção antecipada de imagem, dependendo do contexto e da forma como foram conduzidos. Todos os indicativos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. O homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. Juristas ouvidos por veículos de imprensa divergem. Enquanto alguns apontam que não haveria irregularidade clara, outros afirmam que qualquer movimentação com viés eleitoral fora do período permitido pode gerar representação e eventual análise sobre inelegibilidade. Ainda que, até o momento, não existe decisão judicial nesse sentido. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa justiça eleitoral, que já foi acionada, não se pode nem dizer que pode vir a ser. Está acionada como uma representação por propaganda eleitoral intempestiva. E, em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar em tese violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada. Paralelamente, outro foco de controvérsia surgiu com o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que apresentou elementos interpretados por setores conservadores como deboche ou crítica ao conceito de família tradicional. Quem é de direita ficou indignado com um show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz que viu a pessoa que era presidente da República nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira sendo tratado como herói. E quem em sã consciência seria contrário a isso daqui e odiaria isso daqui? E foi exatamente esta figura de família que eles escolheram para atacar e zombar. Ou seja, foi nas entrelinhas que essa galera deixou escapar o tanto que eles odeiam famílias estruturadas. Tratando com descaso. Veja essa escola de samba no Rio de Janeiro,
o que fez agora. Manifestações de Bolsonaro numa cadeia, numa jaula. Evangélicos sendo tratados como dentro de uma lata de conserva. Que falta de respeito, toda uma ala fazendo L, pedindo... Agora eu vejo uma ala desse desfile do Lula colocando evangélico dentro de lata, como se fosse caricatura. Trechos do enredo e alegorias repercutiram fortemente nas redes sociais, com apoiadores do presidente defendendo a liberdade artística do carnaval, enquanto opositores classificaram a apresentação como ataque a valores familiares. E que o objetivo, sim, é separar as pessoas, principalmente o jovem, né? Porque quando o jovem está distante dos seus pais, facilmente ele é tragado pela esquerda. Eu confesso que eu sou bem feliz na minha família em conserva. E convenhamos, nunca foi tão fácil escolher um lado. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva? E você, que é de uma comunidade que vive grande parte do ano se preparando para esse desfile na Sapucaí? Isso não é arte, isso é sim desrespeito. Você pode discordar de alguém, pode debater política, mas ridicularizar a fé de milhões de brasileiros é preconceito religioso. E preconceito religioso é crime. Eu não aceito que brasileiro seja tratado como lixo por causa da sua fé. Por isso, estou entrando com ação na justiça, porque respeito não é opcional. No Brasil que eu quero, todo mundo é livre para crer. E todo mundo merece e é digno de respeito. Pedindo voto antecipado para Lula. Que falta de respeito com a justiça eleitoral do Brasil. Será que as autoridades não vão se manifestar para impugnar a candidatura de Lula? Onde já se viu isso? Só no Brasil, que não tem leis, é preciso agora que a justiça se levante e aplique a lei em cima deste homem que não respeita nada. A Acadêmicos de Niterói foi a escola que representou o presidente Lula. É a escola que está pela primeira vez no grupo especial e homenageou o presidente Lula. Analistas políticos avaliam que a associação da imagem do presidente a esse tipo de debate cultural pode gerar desgaste em parcelas mais conservadoras do eleitorado, especialmente em um cenário já polarizado. Por outro lado, aliados argumentam que o carnaval é a manifestação artística historicamente marcada por críticas sociais e políticas, e que não há responsabilidade direta do chefe do executivo sobre o conteúdo apresentado por uma escola de samba. Eles se acham ditador, aquele que manda tudo no país. Não é bem assim. Temos que começar a cobrar. Povo de Deus, o povo evangélico que foi menosprezado, desrespeitado, levantem a voz. Pastores, levantem as suas vozes. Defendam o povo evangélico desse país, ou vai deixar com que escolas de samba, apoiado por esse governo, nos trate como porcaria, como lixo? Deus abençoe os homens de bem desta nação que se levantem contra essas injustiças e essa falta de respeito com aquilo que nos compete, todo respeito, toda veneração, que é a justiça. Nós acreditamos ainda na justiça. Que vira à noite na quadra para entregar as fantasias, os carros alegóricos, que faz dezenas de ensaios para que tudo ocorra de forma impecável nos 80 minutos de apresentação. Ficou feliz de saber que os jurados podem estar dando nota alta para uma escola de samba medíocre só para fazer média com um político? Isso é justo? Se você também ficou indignado de saber que o dinheiro dos seus impostos foi usado para fazer campanha antecipada para o Lula, também ficou indignado de desdenharem da sua fé e da sua igreja, e também ficou indignado com a possibilidade da sua escola sofrer um julgamento injusto para favorecer o Lula, eu te pergunto, você quer continuar vivendo num país onde a malandragem está acima da lei, onde o mau exemplo vem de cima, onde a justiça prende inocentes e deixa os ladrões livres? Democracia forte não é a que escolhe alvos, é a que trata a todos com a mesma medida. Foi digno no final. Digno da Coreia do Norte. Um desfile de escola de samba, financiado pelo próprio governo federal, enaltecendo o Lula, omitindo
os vários escândalos de corrupção, Mensalão, Petrolão e agora desse próprio governo, como do INSS e do próprio Banco Master. O episódio reacendeu discussões sobre os limites de cultura, política e campanha eleitoral. Especialistas em direito eleitoral lembram que, para que haja qualquer consequência jurídica concreta, é necessário comprovar intenção explícita de promoção eleitoral fora das regras estabelecidas, algo que depende de análise técnica e eventual provocação formal à justiça. A outra anotação que foi feita aqui é que isto aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra sabendo que pode afundar. O Estado Democrático de Direito significa aplicação do direito a todos igualmente. Não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral. Não pode haver realmente propaganda eleitoral antecipada. A legislação é clara. A atuação do Tribunal Superior Eleitoral vem sendo exemplar neste sentido de atuar com rigor, tempestivamente e rigorosamente. Razão pela qual é preciso que haja o cuidado sempre de, já neste momento, nós dizemos que não há os requisitos que seriam aqui presentes para que houvesse a liminar. Havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral, sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Enquanto isso, o debate segue intenso nas redes sociais e no meio político. Para alguns comentaristas, o episódio pode representar desgaste estratégico. Para outros, trata-se de mais um capítulo da polarização que marca o cenário nacional. Até o momento, não há decisão oficial que indique qualquer risco imediato de inelegibilidade. O que existe é um ambiente de forte repercussão, narrativas divergentes e a certeza de que, em ano pré-eleitoral, cada movimento público acaba sendo analisado sob lente política. Pessoal, tô vendo algo muito interessante assim acontecendo com o dia 1/3, né? Primeiro, da proporção que isso tem tomado, principalmente por pessoas. Eu compartilhei agora, né, um vídeo de uma pessoa petista dizendo que vai estar no 1/3, né, pelo fora Lula, fora Moraes e fora Toffoli, que embarca, obviamente, também, né, derrubada do veto da dosimetria, o fim da perseguição, né, aos presos políticos, o fim da impunidade, né, a nossa luta, né, contra corruptos. E eu tenho visto pessoas cobrando também os artistas, né, de direita se envolverem, porque os artistas de esquerda estavam ontem, né, enfim, participando desta festa, né, da tirania ali, a festa realmente da impunidade ali ontem no desfile do Lula, enquanto muitos artistas, né, de direita ficam em silêncio, né, perante tudo que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu tenho visto lideranças, né, pastor Silas, pastor Cláudio Duarte, outros pastores também se envolvendo, percebendo que, né, não é de agora, mas que antes de ter um genocídio físico de um povo, há um genocídio cultural, né? Então, quando você tem aí, né, a satirização, a ridicularização, né, de todos os cristãos, e principalmente, né, atacando a nossa família, colocando a nossa família em conserva, você vê que é um objetivo muito claro, né? Muito, mas muito claro. Então, assim, eu fico muito grato, né, a Deus, porque a gente consegue convencer as pessoas até um certo ponto. Depois disso, é só o Espírito Santo mesmo. E eu não tenho dúvidas que as pessoas, independentemente de estarem ou não, né, digamos assim, do meu lado político, têm percebido que todos nós somos brasileiros, que a gente precisa realmente lutar pelo nosso país e parar de entregar o nosso país para as mesmas pessoas, né? Então, assim, em uma guerra, que eu acredito que é aquilo que nós estamos, né, não entre somente PT e PL, direita e esquerda, não, uma luta entre o bem e o mal, entre quem quer impunidade e quem quer, né, punição para corrupto, e quem está do lado de escândalo e quer passar a mão em cima de gente que comete escândalo financeiro, e quem quer que as pessoas também sejam punidas, quem quer, né, liberdade para as pessoas que são presas injustamente, e quem quer vingança, né, em cima dessas pessoas.
Então, para mim, nós estamos de uma guerra, e numa guerra nem tudo vai sair perfeito, nem tudo da maneira como a gente, né, gostaria. Pode ter, enfim, ali na manifestação, pessoas que vão falar algo que você não concorda, talvez nem tudo você vai concordar, isso é natural. Afinal de contas, né, a gente não concorda 100% com ninguém, mas algo que eu te peço nós estamos em uma luta que a gente tem que realmente ignorar isso, ignorar. E eu digo por quê? Porque quando você compreende que a gente está numa guerra, foi o que eu disse, você não fica preocupado se a bota do outro tá suja de lama, porque o corte de cabelo ali do outro não tá me interessando. Cara, é a sua vida que tá em jogo, é o teu país que tá em jogo. Então, assim, sinceramente, eu acho que chegou num ponto que ignorar o que tá acontecendo é impossível. E mais uma vez, quem paga a conta, né, de tudo isso é literalmente todos nós. Poucos estão destruindo muitos. Por que a gente tem que sair do nosso país para poder descobrir coisas boas, né? Seja de turísticas, né? Seja de segurança, né? Pô, tem gente que vai para um outro país e percebe, caramba, quer dizer então que é possível, né? Você viver num lugar que você não tem que ficar debaixo do crime organizado, que não tem gente fumando maconha na porta da tua casa, não tem som alto, que as pessoas se respeitam, que as festas, né, são festas que as pessoas também se divertem, mas não precisa, né, de ter essa banalização do que está acontecendo hoje. Então, assim, é possível, né, que a gente consiga atingir um mínimo denominador comum, né, no seguinte sentido, galera, tá, a gente escolhe disso aqui, mas assim, vamos lutar pra gente ter pelo menos um transporte digno. Vamos lutar pelo menos, sabe, para quando eu for precisar do Estado no âmbito da saúde, eu vou ter. Vamos lutar para, tipo assim, se eu precisar fazer uma festa de aniversário para minha filha de 1 ano, eu não vou precisar, sabe, trabalhar, sei lá, meses para eu poder fazer isso, porque as coisas vão estar num preço mais baixo. Poxa, vamos lutar para que o empreendedor ele não precise se matar, ele vai ter que chegar num ponto, sei lá, de até sonegar para poder sobreviver. Vamos lutar para que a gente não trabalhe 252 dias ao ano só para pagar imposto e abastecer o Estado. Que tal? Que tal? Então, assim, não é uma boa proposta? Eu acho. Sim, não contem comigo para ser o cara que vai desistir e desanimar, tá? Eu acho que nós estamos ainda em um ponto que é possível. Muito difícil? Muito difícil. Vai ter muita luta para frente, vai ter, assim, que fazer uma mudança cultural, uma mudança política, de consciência, sabe, nacional, espiritual. Não tenho dúvidas, cara, não tenho dúvidas. Eu não tô preocupado em eleições, tô preocupado com gerações, já falei isso milhões de vezes. Eu fiquei ali pensando, quando que iria aparecer um carro da Odebrecht, ou ainda uma referência ao sítio de Atibaia, para ficar apenas em 2 exemplos. Nada disso apareceu, foi completamente omitido. E mais, um desfile utilizado para atacar adversários políticos do governo Lula. Ridicularizaram o ex-presidente Bolsonaro. Pode até não gostar do Bolsonaro, mas não pode utilizar dinheiro público, desfile de escola de samba, para atacar adversário político. Esse foi um dos episódios mais baixos de abuso de poder político na história da nossa República e mostra um caminho perigoso que o Brasil está tomando sob o comando desse indivíduo chamado Lula da Silva. Isso que a gente viu na Sapucaí foi um espetáculo deprimente.